Muito durante as marcas para a gente tomar cuidado com os lobos na igreja. Você falou em vários momentos isso. A grande pergunta que eu fiquei na minha cabeça é: e quando a gente não consegue detectar esses lobos? Porque no meio do trigo tem joio, e aí? Como a gente faz? É complicado. De repente às vezes você acha que fulano é um lobo, e de fato ele é, pelos frutos. Mas e os que não? Eles parecem lobos, mas estão em pele de cordeiro. A Bíblia usa várias metáforas, digamos assim, para falar de pessoas que estão dentro, mas não são de dentro, né? Uma das metáforas, que eu tenho minhas divergências teológicas, mas sobre interpretação, é a questão do joio e do trigo. Cristo, nessa passagem, ele fala do mundo, não necessariamente da igreja. Mas vamos aplicar. A ideia é que se tirar o joio pode tirar o trigo, ou que se parece um com o outro, pode dar confusão. Mas, por exemplo, pegamos quando Cristo diz que no último dia a pessoa vai falar: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome, e Cristo fala: nunca conheci vocês. Dentro da igreja, não seria prudente a gente assumir que todos são necessariamente convertidos. Só que essa é uma figura. Os bodes que estão escondidos nas ovelhas. A outra figura do lobo. A figura do lobo é aquela pessoa ativa em comunicação, seja fofoca, seja púlpito, seja EBD. Ele não é simplesmente quieto. Ele é ativo, ele está lá para enganar, lá para trazer. É mais esse que a gente tem que se preocupar do que tanto o bode que está quietinho. O bode que está quietinho é perigoso também. Só que a gente não conhece corações. E o bode, uma hora ou outra, ele vai mostrar quem ele é. E pela graça de Deus, ele pode se converter. E se não se converter, a gente vê que ele não tem fé verdadeira. E isso vai depender muito do púlpito. Porque o púlpito saudável, que prega expositivamente, incomoda o bode. Quando a Bíblia é pregada, a santidade é falada, quando a graça é exposta como verdadeiramente o bode se incomoda. E ele vai começar: não, eu vou mudar para lá, e ele vai sair. Mas o lobo, nós temos que ter um olhar percustador. Daí todos nós temos que estar atentos, porque o nosso Senhor Jesus falou isso inúmeras vezes. Se você pegar os livros do Novo Testamento, a grande maioria fala de falsos mestres. Era uma realidade esperada. Era uma realidade esperada. Paulo fala: eu sei que quando eu deixar vocês para os presbíteros de Éfeso, lobos vão entrar no meio de vocês e vai surgir entre vocês mesmo. É uma realidade esperada e nós temos que esperar isso. E como que a gente sabe distinguir lobo? As ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo. Quando você conhece o Evangelho, você treina seu ouvido, ouvindo a mensagem do Evangelho, lendo sobre o Evangelho, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Quando um lobo começar a falar, você vai ver que não é a palavra de Cristo. E então, daí vocês têm que agir da forma que a estrutura permite. Legal. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Se você quiser vir aqui no microfone para todos poderem ouvir, ou então você levanta e tenta falar um pouquinho alto. Se existe algum elemento central, unificador nessas novas marcas? A pergunta é se existe um elemento central ou unificador nas 9 marcas. Eu espero que a resposta não pareça um pouco pretensiosa, mas a Bíblia. Tudo, na questão das 9 marcas, gira em torno de você submeter a sua eclesiologia à palavra de Deus. As 9 marcas são uma consequência de se ouvir a palavra e de se pensar que a igreja deve ser conforme a Bíblia, não conforme os experts da igreja, que mudam a cada década. Cada década eles vem um novo movimento de igreja. Igreja com propósito, igreja células, igreja emergente, e vai. Movimentos e pós-movimentos passam.
A 9 marcas, a atitude dos 9 marcas, a atitude do Devil em geral é: eu quero fazer o que a Bíblia fala para fazer. Eu vou me submeter à Bíblia. Então, a Bíblia fala como que deve ser a pregação. Fala que tem que ser a palavra pregada e exposta. Como que a Bíblia fala que deve ser o conhecimento da Bíblia? Deve ser teologia bíblica. E assim vai. Respondeu mais ou menos? Ok. Pode vir, Igor, por favor. Bem rápido, vou tentar ser direto. Você falou sobre a dieta da igreja em relação à palavra. O que fazer se eu me encontro, como você disse que passou 3 anos numa igreja e viu alguns problemas, e eu estou numa igreja que não enxerga essa necessidade, nem a igreja como corpo, nem um membro, nem um conselho elegido. Essa é uma pergunta. E outra pergunta é sobre, você fala também da igreja em relação a escolher o pastor. O que fazer quando você está em uma denominação X que a igreja não toma nenhuma decisão em relação a isso? Ela está sujeita a uma instituição, que essa instituição é quem, sem conhecer muitas vezes a igreja, dita quem vai para lá e a igreja não o conhece. Certo. Tem uma série de postagens no Voltemos Evangelho que fala da dificuldade, beirando impossibilidade, de se mudar uma igreja sem um púlpito saudável. É por isso que a primeira marca é a pregação expositiva. Algumas coisas podem acontecer. Você se conscientiza, você assume e se conscientiza. Não falei a palavra, certo? Enfim, não vai sair. Que a igreja é uma igreja verdadeira. Pode ser uma igreja doente, mas é verdadeira. Então eu vou servir esses irmãos. Eu vou buscar isso. E você vai apresentando conteúdo. Você, olha pastor, eu li esse livro. E você tenta influenciar dentro da medida que você pode. Porque você não pode, o púlpito, você não vai pregar no púlpito. Então você tenta no que você pode. Se você vê que você não consegue ir além, que é uma barreira, uma forma de ser, que você crê que é terrivelmente doente, que mesmo você tem que tomar às vezes uma atitude de sair. Infelizmente. Agora, cada situação é uma situação, e falar isso de forma genérica é tão perigoso. É oração e sabedoria bíblica. E eu não consigo falar saia ou fique. Eu fiquei muito tempo numa igreja doente, fiquei muito tempo numa outra igreja doente. E lutei, batalhei, ensinei. E algumas coisas cresceram, algumas coisas mudaram, algumas coisas não mudaram. E em última instância, nós temos que pensar, eu agora como marido ou como pai, é nessa igreja que meu filho vai ser criado e ouvir a palavra de Deus, é nessa igreja que minha esposa vai crescer na fé. E são decisões que a gente precisa pesar. Em última instância, se a igreja você vê que é uma igreja doente, que está indo para um rumo ruim, às vezes sair é uma atitude de amor. Porque talvez é a sua última alternativa de falar, olha, está algo errado, eu vou ter que sair. Obviamente isso tem que ser feito em muita mansidão e sabedoria. Hoje, muitos jovenzinhos calvinistas têm dado muito problema nisso. E seja sábio, seja amoroso. O amor um pelos outros é um mandamento claro. E quem não entende e obedece um mandamento claro, não tem muita papo para ficar falando de mandamentos mais complexos, de coisas mais complexas. Sobre o pastor que você não elege. Eu sou batista, então, pró-eleição aqui. Mas, em última instância, você vota com o seu pé. Em última instância, você pode votar saindo da igreja. E nas realidades de igrejas episcopais ou com o sistema episcopal, esse é o fato. Não tem muito o que fazer. E enfim, se a gente entrar em eclesiologia aqui, vai longe o debate, mas em última instância é a decisão debaixo de oração, debaixo de sabedoria bíblica, debaixo de conselhos de irmãos piedosos, de ver, talvez seja o momento de sair.
Antônio, vem, por favor. Primeiramente, a pergunta é o seguinte. Você encontra hoje igrejas que não são saudáveis, propriamente ditas, não fazem bem nenhum. Você encontra igrejas que estão, digamos assim, nesse meio termo. E você está congregando lá. E aí você quer sair, mas se sair não vai ter onde congregar. E o que acontece? Pessoas fazem isso e acabam congregando via cultos na internet. E não tem mais comunhão na igreja. A pergunta é o que fazer? Continuar congregando numa igreja que não é tão bíblica ou ir para o Vale da Solidão? Eu tinha um colega que estava sendo discipulado por Piper na internet. Os discípulos de Piper, de Washer, e aí vai. Tem algumas distinções que a teologia reformada propôs que são muito boas. Existe uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Uma igreja verdadeira, conforme as nossas confissões de fé, os catecismos, é uma igreja onde a pregação é correta, a palavra é corretamente pregada e os sacramentos ou ordenanças são corretamente administrados. Se isso está lá, se o evangelho está lá, né, que está dentro da pregação, se os sacramentos e as ordenanças são corretamente administrados, então é uma igreja verdadeira. Se o evangelho não está lá, se a pregação não está lá, se as ordenanças não são corretamente administradas, você tem uma igreja falsa. Você está numa igreja falsa, cai fora. Você não está numa igreja. Essa é a realidade. Não é uma igreja. Você está numa reunião religiosa apóstata. Então sai daí. Obviamente, em sabedoria e amor e tudo que eu já falei. Se você, dentro da igreja verdadeira, nós vamos ter mais duas formas de categorizar. Tem uma igreja ordenada, organizada e uma igreja não ordenada. O que eu vou explicar? Vamos lá. Conforme eles foram pensando sobre a igreja, uma igreja ordenada era uma igreja que se organizava segundo os preceitos da Bíblia. E aqui que nós temos a eclesiologia batista, presbiteriana, episcopal, e aí vai. Então, para um presbiteriano, uma igreja batista é não organizada, e vice-versa. Só que isso a gente consegue ver que é um pouco secundário. Mas ainda dentro de uma igreja verdadeira, que isso é o mais importante, você tem uma igreja doente e uma igreja saudável. E isso não é, assim, doente totalmente saudável. Nós sabemos que é um contínuo, você vai ter igreja mais doentes ou mais saudáveis. Ou na terminologia das nossas confissões, mais puras ou menos puras. Estar numa igreja verdadeira é mais importante do que não estar numa igreja. Por mais ou menos pura que ela seja. Por quê? Porque se o evangelho é de fato pregado e os sacramentos são de fato administrados, isso vai estar alimentando você. E não só isso, você vai estar tendo um relacionamento pessoal que a Bíblia exige. É que eu não coloquei o versículo aqui, mas Hebreus nós conhecemos como a carta que fala tanto sobre Cristo, exalta Cristo e demanda e fala para quem ele escreveu, para que eles se apegassem firmemente à fé. Amém? Uma coisa que a gente não repara em Hebreus é que constantemente ele fala do papel da igreja. Eu não vou lembrar o capítulo, mas um texto de Hebreus que diz, porque nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos que nos apegar firmemente à promessa. E nós temos que incentivar uns aos outros, porque o dia se aproxima, porque o pecado é enganoso, porque nós, quando estamos sozinhos, somos fracos. Essa é a realidade. A estratégia do lobo de pegar uma ovelha é isolá-la. Sempre. É muito mais fácil o diabo atacar uma ovelha isolada. O que fazer então se você está numa igreja que não é tão saudável? Amá-la. Assim como Deus te ama, pecador. Foi isso que Deus falou para mim. Deus falou para mim, você é um pecador, eu te amo. Você quer que a igreja seja perfeita. Você não está vendo nenhuma incoerência aí. Ame, seja paciente. Uma igreja não muda assim. Não muda. São pessoas, são vidas. Você não muda assim.
O pastor prega, eu tenho certeza que na segunda-feira você não mudou totalmente. É um processo, é lento, é paciência, é amor. Mas se você percebe que você está numa igreja que não é saudável, se dedique mais ainda. Se pule pessoas, fale do evangelho, compartilhe o evangelho, traga pessoas para estar junto a você. Influencie-os positivamente. E conforme eu respondi, se você vê que essa igreja foi cada vez ficando mais e mais doente, beirando aquilo lá de você, não sei se você está tão doente ou está morto, talvez seja a sabedoria bíblica fale para você sair. Legal. Olha só, gente. Geralmente terminamos às 10 horas, certo? Tenho muitas perguntas aqui. Nós geralmente não passamos das 10 horas e o nosso objetivo é terminar às 10. Agora, se vocês quiserem continuar, podemos por mais alguns minutos, tá bom? Agora vai depender de vocês também e da participação de vocês, certo? Caso contrário, 10 horas nós terminamos. Alan, eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas André estava na fila. Vinícius, é o seguinte. Dentro da questão da igreja saudável, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão litúrgica, tendo a ideia da forma e da essência. Porque há uma confusão muito grande nesse sentido, na questão litúrgica, que muitos confundem o que é forma, o que é essência, e às vezes um atropela o outro, e muitos pegam a questão da liturgia, no caso do culto, a forma e transformam em essência, ou vice-versa. É triste ver, hoje em dia, guerra de filosofias de ministério que se resumem à igreja ter bateria ou não. Isso é ridículo, é a palavra certa. Uma igreja ter bateria ou não, você usar camiseta xadrez ou ternos, é tão pequeno, mas tão pequeno comparado ao resto, comparado à glória do evangelho, comparado à essência da pregação, que essas disputas são coisa da carne. Tem uma série de artigos, 9 marcos que a gente traduziu sobre culto. Se você acessar o VE ou o Ministério Fiel, você vai poder ler bastante sobre isso. Mas conforme eu disse no começo, o que unifica é a Bíblia, é se submeter e sujeitar à Bíblia. Quando a gente faz isso, existe algo que chama princípio regulador. Ou seja, o princípio regulador diz o seguinte: eu vou fazer no culto o que a Bíblia fala para eu fazer. Simples assim. Daí você vai investigar a Bíblia. O que a Bíblia fala para você fazer no culto? Resumidamente, fala para pregar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra nas ordenanças dos sacramentos. É isso que compõe o culto cristão bíblico, que é o que a Bíblia prescreve para nós para fazer. Eu me sinto seguro fazendo o que a Bíblia fala para eu fazer. Eu não gosto dos homens impondo para mim o que eu devo fazer para cultuar a Deus. Por isso que eu creio no princípio regulador. E eu não quero impor para os outros a adorar a Deus da forma que eu acho que tem que ser adorado, mas da forma que a Bíblia exige. Então, esses pontos. Agora a Bíblia não fala vai ter bateria ou não, vai ter guitarra ou mandolim, ou violino, ou enfim, tantos instrumentos. A música vai ser contextualizada ou clássica. É tudo uma questão de... Aí entra a sabedoria bíblica, entra a questão de contextualização que Keller traz, entra a questão, às vezes... Por exemplo, eu conheço igrejas saudáveis, Matt Chandler, com um louvor totalmente contemporâneo, certo? Igrejas cheias, saudáveis, crescendo, discipulando uns aos outros, glória a Deus. E por outro lado tem a igreja do Denver, que eu passei lá 5 meses, só canta basicamente hinos e hinos modernos, com um piano e um violão, só. A grande parte da igreja é jovem, contrariando todas as expectativas. Quando a gente fica nessas minúcias, a gente perde o alvo, o centro, que é o evangelho, a pregação da palavra, o discipulado. E daí, meu irmão, daí se sua igreja se resume a música, abre uma banda. É essa distinção que eu faço. Então, pode ter bateria, pode não ter bateria? Vai depender de o que você leva o princípio regulador. Eu creio que o princípio regulador, ele demanda que a gente cante a palavra. Eu creio que está dentro da questão da liberdade, que dentro do princípio regulador,
a forma como a gente vai cantar, né? Mas a essência de cantar a palavra. Se o pastor vai usar terno, outras questões assim, também são totalmente secundárias, que envolve contextualização, que envolve inúmeros fatores. Por exemplo, usar um terno no Rio de Janeiro, 45 graus, parece puxar um pouco a barra para mim. E às vezes o terno vira só a gravata, né? A unção está no terno. E quando a gente pega o terno, a gravata, o piano, o órgão, e começa a atribuir a ele ao que o poder de salvação, que é do Evangelho, a gente inverte totalmente nossa eclesiologia. Nós passamos a tirar do Evangelho o poder de salvação e colocar, às vezes, em contextualização. O poder está no Evangelho. Quando ele é pregado, quando ele é cantado, quando ele é lido, quando ele é visto nos sacramentos, então Deus age, porque Deus age através do Evangelho. Amém. Você quer fazer, Alan? Vem cá. Boa noite. Você falou, Vinícius, acerca de um irmão que está em uma igreja doente e ele deve amá-la, porque é assim que se deve, digamos, prosseguir diante dessa situação, de ser membro de uma igreja doente. Mas a primeira pergunta e a principal é como eu vou amar a igreja doente, entende? Estando em uma igreja doente. E como eu vou identificar se essa igreja é doente? Como ela é, tá entendendo? Tá. O que ela faz ou não faz para ser doente, enfim. A motivação de amar a igreja doente, como eu coloquei, é o amor de Cristo. Porque Cristo nos amou enquanto nós éramos ímpios, nós amamos os imperfeitos. Porque nós somos imperfeitos. As formas práticas que nós vamos demonstrar esse amor são variadas. Pode ser uma atitude de amor você entregar o livro 9 Marcos de uma igreja saudável para o seu pastor. E daí você já vai ver qual que é a onda dele. Pode ser uma forma de amor você juntar um grupo com 3 jovens e começar a estudar Marcos juntos. Pode ser uma forma de amor você estar sempre no culto. Na verdade, é uma forma de amor você estar sempre no culto. Você está sempre lá. Porque o que acontece é que a gente começa a desanimar da igreja, a gente começa a se afastar e virar aquele crítico de plantão. Isso não é amor. Isso é perigoso. Tanto é ruim para a igreja, é ruim para você, não vai ser coisa boa daí. Se você quer ajudar a sua igreja, se envolva com a sua igreja. Ame-a, veja as 9 marcas, veja onde você acha que a sua igreja precisa crescer. E de tudo, de todas as marcas, comece pelo Evangelho. Sua igreja precisa ter uma noção firme do Evangelho. Quando as pessoas se encantam com o Evangelho, elas vão querer ouvir o Evangelho. E daí as coisas começam a mudar. Daí o pastor, se ele não prega sempre, ele vai perceber que a pregação que ele prega o Evangelho é melhor daquela que ele pregou sobre uma família feliz, cheia de coraçõezinhos. Uma marca de igreja doente seria a pregação de outra mensagem que não seja o Evangelho. Sim, vamos tomar cuidado com essa definição. Por exemplo, eu gosto de deixar a mensagem do Evangelho estreita para a gente não confundir. A Bíblia fala sobre inúmeras questões. A Bíblia fala sobre como você deve viver, se relacionar com o seu patrão. Isso é motivado pelo Evangelho, mas o seu viver com o seu patrão não é o Evangelho. Eu só quero fazer essa distinção para não achar que todo domingo o pastor tem que expor Romanos 3, 23, em diante, entendeu? Ele tem que pregar a Bíblia e ele tem que levar para o Evangelho. Como é que a gente identifica uma igreja doente? Bom, você pega essas marcas e inverte, basicamente. Então, quando o pastor fala aquilo que ele só pensa, ele não prega a Bíblia. Quando uma igreja não se importa um com os outros. Quando uma igreja desconhece a teologia da palavra de forma correta e completa. Você vai ver marcas de doença. E daí, se você percebe esses pontos, tente agir nas suas possibilidades para tratar esses pontos. Mas com expectativas realistas, que você não é o pastor, você não está pregando de púlpito. E o púlpito tem um papel importante em guiar a igreja em um norte.
Vou fazer uma pergunta aqui e a gente vai alternando, senão eu vou ficar coberto de perguntas aqui e daqui a pouco ninguém me vê mais. Na nossa cidade, muitas de nossas igrejas estão afogadas em métodos humanos e esquecendo a palavra de Deus. Qual seria a principal marca para uma volta à vida saudável? Na nossa cidade, muitas de nossas igrejas estão afogadas em métodos humanos e esquecendo a palavra de Deus. Qual seria a principal marca para uma volta à vida saudável? Antes de você falar, né, se a gente for olhar lá para Deus, quando tirou o povo do Egito, aquela igreja não estava muito saudável, ele matou todo mundo e só a outra geração entrou, né? Então, homicídio não é uma marca de uma igreja saudável, tá? Não é. Brincadeira, pode falar. Vamos pensar na igreja de Corinto. Não era uma igreja saudável. Plantada por Paulo. Cheia de problemas. Qual que é o primeiro ponto que Paulo coloca? O Evangelho. Quando o Evangelho é colocado corretamente, ele vai balizando o resto. Então, eu colocaria essa marca essencial. A pregação, na prática, também é uma marca central. Por quê? Porque é o púlpito, como eu disse, que vai dando norte para a igreja. É porque eu sinto que essa pergunta veio de um membro de igreja, não de um pastor. Então, se você é membro de igreja, você não tem como chegar e pregar expositivamente, certo? Se você fosse um pastor e percebeu, minha igreja está doente, o que eu faço? A primeira coisa que eu falaria é, prega a palavra. Agora, você vai sofrer resistência. Se as pessoas estão acostumadas a ouvir piadinhas de púlpito, quando elas começarem a ouvir pregação expositiva, elas vão sentir. Mas com o tempo, como essa igreja pode testificar, elas vão querer a palavra. Se você é um membro, ensine o evangelho para os seus irmãos. E não acha que isso não é rebeldia. Se ensinar o evangelho é rebeldia na sua igreja, saia, não é uma igreja. Essa é a realidade. Se ensinar, agora, eu estou falando do evangelho, tá? Eu não estou falando necessariamente os pontos do calvinismo. Mas a mensagem central do evangelho, como eu falei, Deus, homem, Cristo, resposta. Se sua igreja rejeita isso, não é uma igreja, meu irmão. Essa é a mensagem que baliza toda a nossa fé cristã. Agora, se é uma igreja que não fala muito disso, fale você muito disso. Mas fale com amor. Não seja também o religioso crítico de plantão. Ah, vocês estão doentes porque vocês não conhecem o evangelho. Se vocês conhecessem o evangelho, vocês seriam transformados, seus pagãos. Sabe, a melhor forma de se pregar o evangelho é quando ele transborda de louvor, quando ele transborda de encantamento pessoal. É quando você é tão tomado pela mensagem do evangelho que você chega para o seu irmão e fala, eu estava meditando sobre Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Que amor é esse? E você vai incendiando outro coração. Incendiando outro coração. Incendiando outro coração. E daí você vai ver pessoas que querem conhecer mais a Cristo. E quem conhece mais a Cristo vai querer conhecer mais a palavra de Deus. Invariavelmente. Amém. Eu vou abrir aqui para as perguntas, por favor. Depois você, Jonas, depois você, tá? Boa noite. Eu participei aproximadamente 3 anos de uma igreja e, assim, eu já leio Voltemos ao Evangelho há um tempo e, com certeza, eu não vi marcas de uma igreja saudável nela. E, durante um tempo, eu estive lá tentando, de alguma forma, ajudar os irmãos, até porque eu nunca olhei para aquela igreja com um olhar de superioridade, né, porque eu entendi o Evangelho que eu era superior a eles. Mas chegou um tempo em que ficou insuportável e eu saí da igreja e aquilo me prejudicou de modo que eu fiquei um desigrejado. E por incrível que pareça, isso é uma realidade muito grande por aqui. Nesse meio tempo eu conheci muitos irmãos desigrejados, claro que cada um com sua realidade diferente, e alguns você notava que realmente era por pura rebeldia, não era porque realmente tinham entendido o Evangelho, mas por pura rebeldia.
E um aspecto interessante sobre eles é a questão da instituição. Eles entendem a necessidade de compartilhar, de edificar os irmãos, de orar. Inclusive, nesse meu tempo eu conheci alguns que se reuniam em um determinado local, às vezes variavam, mas não se institucionalizavam. E sempre a questão em voga deles era: não precisamos da instituição. E com o tempo, lendo Efésios, eu fui convencido de que sim, eu preciso de uma igreja. Mas a grande questão latente é: e a instituição? Porque nós temos a igreja, e agora nesse momento nós somos igreja aqui, mas não necessariamente uma instituição, porque há pessoas de várias instituições aqui. E como fundamentar, ou pelo menos ajudar as pessoas a entender a funcionalidade da instituição perante a Bíblia? Conforme eu coloquei na marca sobre membresia, nós vivemos uma geração anti-institucional. A Bíblia não tem nem essa realidade, na verdade, né? A Bíblia, ela sempre entendeu as coisas da forma juntas. Então essa questão existia. Mas a primeira coisa que, quando eu vejo uma pessoa anti-institucional, eu pergunto: define instituição. Nunca definem. Nunca definem. Porque instituição para eles é um termo técnico que eles usam para falar do outro. Então vamos lá. Eu chego para eles: o que é uma instituição? É um lugar que tem regras? Bom, a gente tem regras da vida cristã? A gente tem a lei de Cristo? Temos. É um lugar onde tem líderes? A palavra de Deus fala sobre líderes? Amplamente. É um lugar onde existe pertencer, membresia, existe quem está dentro e quem está fora? Sim, a Bíblia fala disso também. Então, eu não sei qual que é o seu problema com o que a Bíblia fala. Agora, existe o abuso da instituição e da hiperinstitucionalização. Existe, claro que existe. Então, existem igrejas onde basicamente aquelas formas oficiais se tornam tudo. Só que a igreja saudável é uma igreja que combina tanto essas formas institucionais como uma vida orgânica, conforme o exemplo da célula que eu passei, conforme o casamento. A questão da instituição, de ser membro de uma igreja, é que quando eu casei, eu falei: essa é minha esposa e nenhuma outra. Essa é a mulher que eu amo, que eu serei uma só carne e nenhuma outra. Eu me comprometi, me aliancei com ela e com nenhuma outra. Eu prometi amá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, como Cristo amou a igreja. E essa aliança é o que sustenta o amor. Da mesma forma, na igreja, é a aliança que eu faço com os membros daquela igreja. Eu me comprometo a amar vocês, na doença ou na saúde, que vai sustentar o amor. Porque senão o amor vira consumismo. Eu só quero você enquanto você me ajuda, enquanto você me beneficia, enquanto você me dá o que eu quero, eu uso você. Isso não é amor. Então o amor que eles falam não é amor, porque é um amor sem compromisso. E amor sem compromisso não é um amor bíblico. E mais chocante ainda, por que a gente precisa estar numa igreja? Porque a Bíblia não sabe que é um cristão fora de igreja. Não sabe. Essa realidade não existe no Novo Testamento. 2, a Bíblia fala de igreja universal e de igreja local. A igreja universal são todos os salvos no corpo de Cristo, no único corpo de Cristo. Mas a imagem do corpo também é usada para a igreja local. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Jerusalém, as igrejas da região da Galácia. E eles eram um corpo também. A igreja local é a manifestação escatológica da igreja universal. E falar que você pertence à igreja universal sem pertencer à igreja local é uma contradição de termos. Se você não consegue conviver e amar com irmãos agora, se comprometer, se submeter à liderança que Cristo instituiu, por que você acha que você vai fazer isso na eternidade? E além, terceiro ponto, e esse é um ponto bem chocante, que um livro do Jonathan Leeman vai lançar pela Vida Nova, vai ser chamado Disciplina na Igreja, Membresia na Igreja. Quando lançar, eu não sei quando vai, mas é muito bom. Cristo instituiu a igreja com o poder de falar quem é cristão e quem não é cristão.
Pedro chegou, tu és o Cristo. E Cristo falou, não foi carne e sangue quem te deu, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro. E ele deu as chaves do reino para Pedro e para os apóstolos. E essa chave em Mateus 16 é passada para a igreja em Mateus 18. E essa chave, que é um termo que a gente não vê mais falando, é a autoridade para fazer como Jesus. A sua profissão é certa, você é cristão. Essa chave não está na mão do cristão, está na mão da igreja. Assim como você não pode chegar e falar, eu represento Dilma Rousseff, não que você queira, mas você não tem autoridade para fazer isso, certo? Você pode ser preso. Da mesma forma, Cristo deu autoridade de rei dele para falar quem representa ele para a igreja, não para o cristão sozinho. Essa é uma pancada dura, mas porque a gente pensa em muitos termos individualistas. Então, quando eu estou dentro de uma igreja local, eu estou recebendo a afirmação de um corpo de membros. É que eu estou pensando em uma igreja verdadeira, que eles falam, não, você de fato é cristão. E eu falo com eles, para eles, vocês de fato são cristãos. Esse pessoal desigrejado, parece muitas vezes, isso vai soar horrível, mas parece a mulher que apanhou e não acredita mais em casamento. Só que é a mesma coisa, para minhas experiências passadas horríveis, eu vou falar que casamento é do diabo. Mas casa com o homem de Deus. Ou, nossos termos, vai para uma igreja saudável. Você vai ver a diferença. Amém. Gente, olha só. Tem muitas perguntas. Alguns irmãos querem fazer as perguntas aqui também. Eu só peço para a gente ser objetivo, por favor, para a gente ganhar tempo. Eu também. Obrigado. Quem estava na ordem? Não lembro mais. Jonathan, por favor. Ser bem objetivo. Se eu estou numa igreja que tem um púlpito doente, fruto de ignorância, o pastor de repente para de estudar a Bíblia e ele vai se alimentando desse mundanismo que tem todo, internet, televisão, essas falsas ideologias. Eu tento reformar a igreja e dou livros em amor, e quando tenho a oportunidade de pregar, eu prego o evangelho bíblico. E mesmo assim não há mudança na igreja, o pastor continua com essa mesma visão. Eu decido sair da igreja. Qual deve ser minha atitude? É chegar para ele e dizer o motivo, olha, eu estou saindo por causa disso, ou eu devo sair e pronto. Porque de repente chegar para ele e comunicar, olha, eu não concordo com isso e com isso, pode gerar um conflito. De repente um cara mais velho, de seus 50 anos, olha para mim, um moleque desse chegou agora no evangelho, quer me ensinar teologia. Então assim, eu devo evitar esse conflito ou chegar para ele e dizer, eu estou saindo por causa disso. Isso acontece, eu já vivenciei isso. Eu diria, como eu disse, às vezes sair é só o último recurso de falar, olha, tem um problema aqui. E de uma igreja que eu saí, ela não mudou 100% da água para o vinho, mas algumas coisas foram mudando com o tempo, foram amadurecendo de alguns pontos. Agora, isso não é uma promessa divina também, mas dentro da sabedoria bíblica, porque obviamente não tem um mandamento para isso, eu diria para você conversar com o pastor. Agora, em mansidão e humildade. Pastor, eu sou grato pelo seu ministério. Não sei se você se converteu nessa igreja, mas essa igreja me trouxe para Cristo. E eu ouvi aqui sobre o Salvador, mas eu não estou ouvindo mais sobre o Salvador. E eu preciso ouvir sobre o Salvador. Então eu estou considerando com seriedade procurar uma igreja onde eu vou ouvir sobre o Salvador. E deixa ele responder. Daí, dependendo da resposta dele, você toma a sua atitude. E daí, você sai. Só que saindo, saia. Você não precisa mentir, você não precisa ocultar, mas você não precisa colocar a boca no trombone. Se alguém perguntar, por que você vai sair, irmão?
Porque eu preciso ouvir sobre o meu Salvador. E eu não estou ouvindo aqui. Não precisa criticar o pastor, sabe? Não precisa falar, porque o pastor é isso e aquilo, porque essa igreja é doente, e vocês vão tudo para o inferno. Não, porque eu preciso ouvir sobre o Salvador. Eu estou adoecendo espiritualmente. Eu preciso de uma igreja onde eu ouço sobre Cristo. Se as pessoas vão sair com você ou não, deixa para Deus isso. Não seja um agitador. Eu acho que na ordem das perguntas, o meu irmão aqui, primeiro e depois o Ricardo. Boa noite. Na verdade, a minha pergunta estava aí no papel, mas quando estava saindo, eu vim pedir. Então me diz qual é a sua pergunta. Numa das respostas que você já deu, os reformadores eles atribuíram 3 características para a igreja verdadeira: pregação expositiva, a administração correta dos sacramentos. Mas Calvino deu mais ênfase também para a disciplina eclesiástica, e a disciplina está numa das 9 marcas. Pergunta é: a falta de disciplina, ela também não demonstra a falta de caráter que a igreja também tem? Porque para disciplinar é preciso ter vida. Porque se a pessoa disciplina sem vida, a primeira atitude do disciplinado é dizer assim: como? Se não tem vida. Então, resumindo a pergunta de forma objetiva, sem disciplina eclesiástica, como pensava Calvino, é possível a igreja ser verdadeira? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que Calvino colocava só as 2 marcas. A confissão belga, influenciada por Martin Bucer. Nossa, falei chique, né? Martin Bucer. Martinho Bucer é feio. É que colocou as 3 marcas de disciplina. Eu creio o seguinte, e nas palestras anteriores eu falei isso, aqui foi bem resumido. Eu creio que a disciplina eclesiástica não é uma marca necessária para ser uma igreja verdadeira. Mas sem ela, ela vai se tornar com o tempo uma igreja falsa. Por que acontece? Sem membresia e sem disciplina, eis o cenário batata que vai acontecer. Sem membresia e disciplina, vai começar a encher de bode a igreja. Bode quer diversão, bode não quer a palavra de Deus. Conforme eles vão aumentando, se não for na primeira geração, na segunda geração, ou quando o pastor envelheceu ou se aposentar, eles vão escolher um outro pastor. Vai vir um pastor que conta piadinha de vez pregar. Quando o evangelho não é pregado, a igreja não é mais santa, a palavra não é pregada, e logo as ordenanças, os sacramentos não vão ser administrados corretamente, porque o batismo é o rito de entrada da fé cristã. Quando a gente batiza alguém, não só a pessoa fala eu sou um cristão, como a gente está falando você é um cristão. As 2 coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E quando a gente participa da ceia, nós estamos falando nós somos um corpo em Cristo, unidos todos nós somos cristãos. Quando o batismo e a ceia são aplicados de qualquer forma, você está falando que um bode é cristão. Então você já não está mais aplicando corretamente as ordenanças dos sacramentos. E é por isso que eu acho que a 3ª marca entrou na confissão belga. Então, resumindo, eu considero uma marca importante que com o tempo vai mostrar que é uma igreja falsa. Mas a igreja de Corinto não tinha momentaneamente a disciplina eclesiástica, e a gente não pode falar que ela é uma igreja falsa, porque Paulo chama ela de igreja. Ricardo, por favor. Boa noite. Parece que deixaram essas questões da disciplina por último, né? Legal isso. Meu irmão, primeiro te agradecer, viu? Porque você tem sido, nesses poucos minutos que passou aqui, bênção na minha vida, né? Pelo que você traz, pelo que eu imagino que o seu ministério é. Então, louvo a Deus pela sua vida e me sinto edificado por estar aqui hoje. Mas a minha pergunta diz respeito à disciplina, né? Me preocupa muito essa questão da disciplina, pelo fato de quem aplica a disciplina, né? Pelo fato de quem elege o que deve ou o que não deve ser disciplinado, né? E aí vem uma ideia que talvez seja polêmico, mas precisamos falar sobre isso, essa ideia do pecadinho e do pecadão, né? Que particularmente eu já te digo que discordo, né? Então pecado é pecado, né? E por isso fomos destituídos da glória de Deus. E
como isso se procede, né? Um novo mandamento vos dou, esse mandamento é o amor. Então, se eu alijo, eu deixo de amar, porque eu também não vou mais conviver com ele, não vou mais sentar à mesa com ele. Então, várias perguntas dentro da disciplina. E a que me preocupa mais é, o que é que vamos disciplinar? Okay. Eu tenho uma palestra de 1 hora e 15 minutos só sobre disciplina. Então, eu tenho aqui 6 minutos e na palestra eu dei 15 minutos. É um dos pontos mais espinhosos, digamos assim, das 9 marcas. Facilmente deturpável em legalismo. Facilmente deturpável em legalismo. Só que o cerne, e que eu tentei passar em 1 Coríntios 5, o cerne é esse. A pessoa se diz irmão, mas vive como um ímpio. Esse é o cerne da disciplina eclesiástica. O cerne não é pecou esse, pecou aquele pecado. Porque, pensa Davi, homem de Deus, adúltero, assassino. Mas, e essa é a questão porque ele era homem de Deus, contrito. O crente não é um crente que não peca. O crente é um crente que se arrepende. Então, o cerne da questão é, existe arrependimento nessa vida? Ou o pecado é tão escancarado, tão normal, tão habitual, tão sem arrependimento, que mostra que ele não é cristão? É essa a questão. E esse pecado pode ser fofoca, que a gente ignora. Pode ser mentira. Pode ser corrupção. Não precisa ser uma barriga, né? Gravidez antes do casamento. Se, por exemplo, se tem uma jovem que ficou grávida, teve relações sexuais antes do casamento, mas se ela está arrependida, de forma alguma é para ser disciplinada. A questão é se a pessoa está arrependida. Mas, e aqui essa pessoa normalmente é tolerada, um fofoqueiro às vezes é muito pior do que uma mulher grávida. E destrói muito mais igreja do que uma mulher grávida. Então a questão principal é essa. Há arrependimento? A disciplina é aquele movimento que a igreja faz em suas etapas e seus processos, de chegar para essa pessoa e tentar trazer ela ao arrependimento. A disciplina legalista é expulsar porque você não é igual a nós. A gente não quer você aqui. A disciplina compassiva bíblica é: se arrependa, meu irmão. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, meu irmão. E pode demorar tempos. Tem casos que eu vi lá na Capitol Hill, no estágio que eu fiz, que foram meses trabalhando um casal que estava separado. O homem abandonou a mulher. Meses insistindo. Meses. E um voltou e se arrependeu. E foi restabelecida a igreja. Teve um caso, e por que eu não acho? Teve um caso que quando eu fui recentemente para lá, eu não tinha pegado meu estágio, foi na segunda vez que eu fui, um irmão, ele foi disciplinado, expulso da igreja. E ele voltou. Ele chegou à igreja na reunião de membros, diante de todos, agradeceu à igreja pelo amor com que eles trataram ele, por alertar ele do perigo que ele corria. E ele queria agradecer à igreja pela atitude amorosa, que agora ele está de volta no caminho do Senhor. A disciplina, ela tem que ser amorosa. E mesmo quando a gente expulsa a pessoa da igreja, é uma atitude de amor. Como disse, sair ou expulsar é nosso último recurso de fazer um alerta. E é o alerta mais grave que uma igreja pode dar. Uma igreja saudável. Uma igreja doente é o alerta tipo, o pastor não gosta de você. Mas uma igreja saudável meu irmão, você está vivendo como um mundo. Seu testemunho mostra que você está indo para o inferno. Provavelmente. Se você viver no pecado deliberadamente, não resta sacrifício. Se rejeitar Cristo, não resta sacrifício. Se arrependa. E Deus, em sua misericórdia, pode trazer a pessoa de volta. Então, a disciplina eclesiástica é amorosa. Mas a pessoa vai estar de fora. Como que a gente trata ela? A gente trata ela como um campo missionário. Não como o taxado. A gente não vai tratar ela como irmão. Essa é a grande questão. A pessoa tem que saber que você não é meu irmão em Cristo. Não pelo que você tem vivido. Você é um campo missionário que eu quero evangelizar e amar. E trazer de volta para a igreja. Pode ser que de fato ele se arrependa e mostre que ele era cristão, era um irmão de fato. Pode ser que ele não se arrependa.
João fala que aqueles que saem do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas a disciplina bíblica é amorosa. É um amor duro. É um amor que nós brasileiros, com os nossos jeitinhos, com as nossas educações, com o nosso não gostar de ofender o outro, com levar tudo na pessoal, no lado pessoal, não entendemos. Mas é um amor bíblico, mesmo sendo duro. E é compassivo. Porque ele se preocupa com a coisa mais importante. A coisa mais importante não é a pessoa fazer parte da igreja. Igreja local visível. A coisa mais importante é ela fazer parte da igreja universal. E ela pode estar aqui dentro e ir para o inferno. E eu acho que isso, se a gente tolerar isso, é terrível. Respondeu mais ou menos? Mais ou menos. Solon, por favor. Estou fazendo como irmão. Já que não saiu, eu vim para aqui. Brincadeira disso. Não, é porque eu fiz uma pergunta e me veio à mente um acréscimo. Por isso que eu te pedi para vir aqui. Pregar expositivamente. A pregação temática, ela é expositiva? Uma pergunta. E a outra, se a pregação expositiva necessariamente tem que ser uma pregação em série. Tá. Uma pregação temática pode ser expositiva se você expor o texto bíblico. Simples demais, mas vamos lá. Você pode querer falar sobre um tema. Eu quero falar sobre santificação, da necessidade de santificação. Você pode ir num texto bíblico e fala sobre isso. Só que daí a sua postura é: deixa eu ouvir esse texto para ver o que ele realmente fala sobre santificação. E não, eu quero falar esses 3 pontos. Qual versículo eu vou usar para dar suporte ao meu ponto? Isso é temático. Pregação expositiva temática é quando você fala: não, vamos pregar sobre esse tema, mas eu vou pegar esse texto, eu quero entender qual que é o ponto dele. E é esse ponto que eu vou falar. A pregação expositiva ela não tem que ser sequencial. Eu vejo inúmeras vantagens na pregação sequencial expositiva, mas não necessariamente ela tem que ser sequencial. Eu acho que a pregação sequencial ela ensina a igreja a ler a Bíblia, a ler os diversos livros da Bíblia. E a pregação sequencial é como um escudo para o pregador, que tanto força ele a pregar temas que às vezes ele não quer, como protege ele da igreja a falar: ele só está pregando isso porque ele está falando da mulher que se divorciou. Quando você prega expositivamente, você vai pregar sobre todos os temas. Você vai chegar a Jesus falando sobre divórcio, Jesus falando sobre dinheiro, e daí não vai ser o pastor querendo apertar a minha ferida. Vai ser: não, isso a Bíblia está falando. A gente tem mais 2 perguntas para encerrar, se ninguém tiver também mais. Primeira, eu tenho um amigo pagão que não me permite evangelizá-lo, porém acredito que devo Quem quer falar no microfone? Vem, por favor. Obrigado. Irmã, você é médica? Tá quase lá. Minha mãe é médica, letra terrível. Perdão pela letra, porque tentei fazer pequena, enfim. Eu tenho um amigo pagão, e ele vive isso, no caso, e toda vez que eu tento conversar sobre Cristo, o Evangelho, ele não me permite. Só que aí, assim, aquela necessidade que a gente tem de mostrar Cristo para ele, e apesar de eu ter crescido em igreja, mas eu, digamos que conheci realmente o Evangelho há pouco tempo. Então eu vivi coisas com eles e ele me relembra muito isso. E eu queria saber, assim, porque você falou, óbvio a palavra, né, em Coríntios, que no caso, se uma pessoa não é cristã, ela não se arrepende daquilo, a gente não devemos nem comer com ela. E aí eu queria perguntar como é que eu faço, se eu realmente deveria me afastar dele, porque eu continuo tentando me aproximar, mas até agora... É que por causa do tempo eu não expus o texto inteiro, mas Paulo fala claramente lá, que quando ele fala para não se associar com os que estão vivendo em pecado, ele está falando de pessoas que se dizem irmãos, mas vivem em pecado. Paulo fala explicitamente, porque se você fosse não conviver com quem é pecador, você vai sair do mundo. Não tem como, né? Você vai virar um monge isolado. Então,
continue relacionando-se com ele de forma positiva, de forma influenciadora. Sempre tomando cuidado em todos esses relacionamentos que nós estejamos influenciando eles e não o contrário. Porque sejamos sinceros, irmãos, acontece, é perigoso, né? Às vezes a gente quer alcançar e acaba sendo alcançado. E por isso que às vezes é interessante a gente trazer ele para o nosso círculo de amizade cristã. O que eu diria é, tendo oportunidade, fala. Se você já falou, ore, 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 uma outra oportunidade, fala de novo. Ore, 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 uma outra oportunidade, fala de novo. Se você for o chato que fala todo domingo, toda semana, pode ser que ele já vai criar um bloqueio. E lembremos, é Deus que converte. E Deus converte no tempo dele, não no seu. E é difícil entender isso. É difícil porque a gente quer que a pessoa converte, a gente quer que a pessoa receba Cristo. Mas às vezes é anos. Às vezes é uma palavra que você deu hoje, que daqui 10 anos ele vai lembrar, porque o Espírito Santo vai fazer ele lembrar a palavra semeada e ele vai se converter. Ore, seja paciente, amoroso, e quando tem a oportunidade, pregue o Evangelho. Mas envolva ele, faz ele, testemunhe, né? O testemunho cristão envolve mais do que o evangelismo. Testemunhe com a sua vida, com o seu relacionamento, com uma vida santa, com os seus amigos, com o seu amor, e ore para que Deus traga essa pessoa à fé. Amém. Essa pergunta aqui. O apelo bíblico é necessário em todos os cultos? De forma formal, tipo, levante a mão e vamos orar por você. É correto? Eu creio que essa pergunta seja de algum visitante. Levante a mão, tô brincando. Vamos lá. A gente usa o termo apelo bíblico para levantar a mão. Esquece isso. O apelo bíblico que Cristo fez é o quê? O Evangelho está próximo, arrependam-se e creiam. Toda pregação tem que conter isso. Toda pregação tem que levar até o Evangelho e clamar as pessoas para se arrepender e crer. Nem toda pregação tem que ser evangelística, no sentido... Vamos lá. A gente precisa parar dessa dicotomia entre pregação de doutrina e pregação evangelística. A pregação tem que ter ao mesmo tempo doutrina para o cristão e o evangelho. E o evangelho é a doutrina para o cristão e evangelismo ao mesmo tempo. É o evangelho que nos sustenta no dia a dia. Então, toda vez o evangelho tem que estar na palavra, tem que estar na mensagem. Agora, isso não significa que o pastor tem que, todo final de culto, falar: se você quer receber a Cristo, levante a mão. Eu vejo com mais luzes negativas isso, porque é muito fácil você manipular a pessoa. Mas também não é, dependendo da forma que você faz, não é totalmente assim, não seria algo antibíblico. A questão, o pior ponto é a manipulação. Eu estou vendo, irmão, eu estou vendo que você é visitante, você não vai levantar a mão. Amém, um irmão, mais alguém. E você fica lá manipulando até a pessoa, não, deixa eu levantar a mão, que senão a pessoa não para. Isso é ruim, porque o que a gente quer não é uma mão levantada. Uma mão levantada pode ser uma ótima forma de você saber quem quer conhecer mais o Evangelho. O que a gente quer é arrependimento e fé. É isso que a gente quer. E isso pode estar numa mão levantada, como pode não estar. Então, se você quiser, por exemplo, se o pastor quiser ao final do culto, a prática que eu acho mais sadia, digamos assim. Se você quer conhecer mais sobre o Evangelho, sobre essa mensagem que nós falamos aqui, venha conversar com um dos pastores ou com um dos membros da igreja, porque nessa igreja todo mundo conhece o Evangelho. Converse com ele, ele pode apresentar para você essa mensagem. A gente tem que, por causa dos movimentos evangelísticos, das cruzadas evangelísticas, nós passamos a pensar em conversão como um ato que a pessoa levanta a mão, um ato que a pessoa toma decisão. Gente, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que vão ouvir a pregação do Evangelho, vão se prostrar no chão, receber a Cristo, glória a Deus. Tem pessoa que você vai precisar ficar meses levando aquela pessoa, vamos estudar Marcos, vamos estudar o Evangelho de João, e depois de um ano, eu quero Cristo. Ela não vai cair no chão, se converter e cair lágrimas, mas ela vai seguir a Cristo fielmente.
Vamos parar de colocar as pessoas numa caixinha de evangelismo nossa. Então, faça o apelo bíblico, chame as pessoas ao arrependimento, à fé, mas concentre-se nisso. A mão levantada não é arrependimento e fé. A gente precisa concentrar naquilo que é bíblico. Amém. Eu não estou lembrado agora qual foi o pregador que disse isso, mas não sei se foi Whitfield, foi Spurgeon. A oração que mais levou pessoas ao inferno foi a oração do pecador arrependido. Repita comigo essa oração. Eu me arrependo pelos meus pecados. E aí depois a pessoa era escanteada e ela já foi alcançada pelo Evangelho, né? Não lembro agora. Se alguém lembra? Ninguém lembra? Quem foi o pregador? Ok. Provavelmente o Washington. Pessoal, nós vamos encerrar agora. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Quem foi abençoado aqui ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à noite? Eu creio que todos aqui. Eu queria te agradecer, Vinícius, pela sua disponibilidade. Aline, obrigado também, tá? Foi uma bênção ter vocês aqui no nosso meio. Venham mais vezes em João Pessoa, tá? É sempre um prazer receber vocês. Quer dizer, foi um prazer receber vocês, é sempre não, porque foi a primeira vez. Foi um prazer receber vocês, que Deus abençoe grandemente, tá? O ministério de vocês. Voltem quantas vezes quiserem e iremos convidar outras vezes, tá bom? Vamos orar, gente?